Evangelho, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso evangelho de hoje, retirado do texto de Mateus, mostra para nós que Jesus vai ao encontro de João Batista para ser batizado. João Batista era um líder carismático que pregava um batismo de conversão e anunciava que o juízo de Deus sobre esse mundo estava próximo. Dessa maneira, o seu anúncio tinha um caráter de urgência. Ele apelava para uma conversão urgente das pessoas, porque o julgamento de Deus sobre esse mundo, quando ele deveria exterminar o mal do meio das pessoas, estava muito perto de acontecer. João incluía nesse processo de conversão um rito muito conhecido pelos judeus da época, que consistia numa purificação através da água. Na visão de João, recusar essa conversão significava uma destruição pela cólera de Deus, da mesma maneira como a palha era destruída pelo fogo. Para o evangelista Mateus, o batismo de Jesus é um momento privilegiado da sua manifestação como Messias. Mateus divide esse relato em duas partes bem distintas. Na primeira, nós vemos o diálogo entre João Batista e Jesus. E na segunda, nós vemos a manifestação de Jesus como o Filho de Deus que veio ao mundo. O diálogo entre Jesus e João nos mostra a razão pela qual Jesus vem ao nosso encontro, Jesus vem ao encontro de João para ser batizado. Era para que fosse cumprido o desígnio salvador de Deus. O diálogo entre Jesus e João nos mostra a razão pela qual Jesus vem ao encontro de João para ser batizado. Era para que fosse cumprido o desígnio salvador de Deus. Está dito no texto que a gente leu: nós devemos cumprir toda a justiça. Na compreensão de Mateus, cumprir a justiça é o equivalente a cumprir a vontade de Deus. Dessa maneira, Jesus se apresenta como um filho que cumpre a vontade de seu pai. E esse fato, para a cultura judaica, definia a relação que existia entre um pai e seu filho. Cumprir a justiça tinha o significado de obedecer incondicionalmente ao seu pai. Mas por qual motivo Jesus precisava receber um batismo que tinha o significado de arrependimento de pecados e de conversão, se Jesus não possuía nada do que se arrepender, nem tampouco ele carregava com ele o peso dos seus pecados? Por quê? Jesus fez isso, justamente para se solidarizar com o ser humano, com as pessoas que eram limitadas e pecadoras. Jesus não só assumiu a condição humana, mas se solidarizou com os seres humanos em tudo, vivendo a nossa realidade. Ao nosso lado, passando por esse ritual que era para ele desnecessário, ele quis nos ajudar a sair do pecado e nos colocar no caminho da libertação que ele veio nos trazer. Logo após, nós vemos uma reflexão que nos é colocada por Mateus a respeito de Jesus e da sua missão. Para isso, o evangelista recorre a 3 elementos simbólicos que são muito marcantes: o céu aberto, o Espírito em forma de pomba e a voz que vem dos céus. A abertura dos céus nos mostra uma ligação, um caminho que é aberto entre o céu e a terra. É Deus que abre o caminho para vir ao encontro do seu povo, para que a relação que foi quebrada pelo pecado pudesse ser refeita. É Jesus quem vai refazer essa relação. A imagem da pomba ela não é muito clara. Para algumas tradições judaicas, a pomba simbolizava o Espírito de Deus, que pairava sobre as águas no princípio da criação.
Então é provável que se trate de uma alusão a um novo tempo, que vai começar a partir da vinda de Jesus. E por fim, a voz do céu era uma maneira utilizada por muitos mestres judeus para expressar a opinião de Deus a respeito de algum fato ou de alguma pessoa. Essa voz diz que Jesus é o Filho de Deus e diz que a sua missão vai ser do agrado do próprio Deus. Percebam, pessoal, que essa narrativa é muito parecida com aquela que nós vimos na primeira leitura, onde Deus apresenta o seu servo para as pessoas. A sua missão também vai poder ser comparada à do servo de Deus, que é narrada a nós por Isaías. Jesus vai ser aquele que não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Portanto, gente, nessa cena do batismo de Jesus, nós vemos uma descrição perfeita, feita pelo evangelista sobre a pessoa de Jesus e o propósito da sua missão. Gente, na celebração da festa do batismo de Jesus, nós vemos a imagem de um Deus que aceitou a fragilidade humana, que se revestiu da nossa natureza, para que pudesse se identificar plenamente com a gente. Dessa forma, ele conseguiu falar de igual para igual com as pessoas e fazer a oferta de um caminho de liberdade e de vida plena, pelo qual todos poderiam caminhar. Será que nós assumimos, né? Será que nós assumimos no nosso batismo esse compromisso com Jesus? Será que nós somos capazes, a partir da posição que ocupamos na sociedade, de sair da gente mesmo, dessa própria posição, né, muitas vezes tão cômoda, tão confortável? Será que nós somos capazes de abandonar essa posição para irmos ao encontro dos nossos irmãos, para podermos estender a nossa mão a eles de uma forma que se assemelhe à maneira pela qual Jesus veio a esse mundo, se revestindo da nossa fragilidade, para que pudéssemos ter um encontro pleno com Ele? Será que nós conseguimos sair das nossas posições para tentarmos um contato mais próximo com aqueles que tanto necessitam? E às vezes eles estão bem do nosso lado. O que é que nós temos feito concretamente para realizar isso? Será que nós conseguimos ter uma atitude de empatia com tantas pessoas que sofrem, pessoas injustiçadas, pessoas que sentem dor, tanto no corpo quanto na alma? Será que nós conseguimos participar um pouquinho dos seus sofrimentos, aliviar um pouquinho as suas dores, para que nós possamos compreender melhor as suas necessidades, para que nós possamos ter um vislumbre da realidade em que eles vivem e dessa forma tentarmos também ajudá-los a trilhar um caminho de liberdade e de vida plena, já que é essa a missão que nós recebemos como pessoas que se identificam com Jesus. Pessoal, sejamos o reflexo de Jesus para os nossos irmãos. Saiamos de nossa posição de comodidade. Ajudemos os nossos irmãos a carregar fardos tão pesados que às vezes estão nas suas costas, fardos físicos, fardos espirituais, que nós possamos fazer a vida do nosso irmão mais leve. Ao invés de apontarmos o dedo para o irmão, ofereçamos a ele amor, ofereçamos a ele misericórdia, ofereçamos a ele a nossa atenção, a nossa presença, o nosso ouvido, a nossa empatia, que possamos fazer com que o irmão se sinta melhor na nossa presença. Isso é ser cristão, isso é agir como Jesus, isso é fazer a vontade de Deus. Não nos limitemos apenas a irmos à missa, a irmos a procissões, a rezarmos as nossas orações tradicionais, a rezarmos todos os dias as nossas orações diárias. Isso tudo é importante, gente. Mas não resumamos a nossa fé a isso. Vamos ao encontro do nosso irmão. Vamos ao encontro daquele que precisa da gente de alguma maneira, daquele que nós podemos ajudar de alguma maneira. Façamos a vida do nosso irmão melhor, mais leve, mais presença de Deus. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenha uma excelente semana e que Deus abençoe a todos.